Disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Coloque as mãos na sua Bíblia, feche os seus olhos. Espírito de Deus, Pai da eternidade, eu peço que o Senhor, meu Deus, fale conosco aqui nesse lugar, em concordância com a oração do bispo. Eu peço que a tua glória venha se manifestar de uma forma extraordinária, de uma forma poderosa, e que os teus filhos sejam abençoados e transformados. Meu Deus, nós estamos aqui hoje para receber uma direção do céu. E eu tenho certeza que essa pessoa que entrou aqui nessa noite, ela vai sair daqui com uma vitória nas mãos. Ela vai sair daqui com uma bênção nas mãos. Porque o Senhor é Deus e é o Senhor que faz, é o Senhor que opera, é o Senhor que trabalha. Em nome de Jesus, e é isso que eu te peço e te agradeço. E quem pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Aplauda Jesus. A Bíblia vai dizer para nós que Jesus estava num lugar chamado Transjordânia. Jesus estava na Transjordânia, que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, a 3 quilômetros da cidade de Betânia. Betânia era uma pequena aldeia que tinha ali próximo às mediações de Jerusalém. E Jesus estava lá fazendo a obra de Deus. Jesus estava pregando a palavra de Deus para os enfermos, curando os enfermos, expulsando os demônios. A palavra de Deus, o evangelho de Deus era pregado para os pobres, para aqueles que precisavam da ação de Deus, aqueles que precisavam da ajuda de Deus. E nessa ocasião, algumas pessoas tentaram matar Jesus, e Jesus decidiu ir para o deserto, juntamente com os seus discípulos, para fugir da morte, porque não era o momento de morrer, não era o momento de Jesus ser crucificado. E se ele fosse morto naquele momento, ele seria morto de outra maneira e não crucificado, então o propósito não se cumpriria. Jesus estava no deserto, e então ele recebe a notícia que Lázaro estava o quê? Doente. Quando Jesus recebe a notícia, Lázaro ainda estava doente. Ou seja, dava tempo de Jesus ir lá e curar Lázaro. Dava tempo de Jesus ir lá e fazer o milagre. Só que o que Jesus queria fazer não era curar Lázaro. Jesus queria ressuscitar Lázaro. Ou seja, na minha e na sua vida, muitas vezes nós queremos algo de Deus, porém aquilo que Deus quer te dar é muito maior do que as tuas expectativas. Aquilo que Deus quer te dar é muito maior do que você imagina, é muito maior do que você projetou. Aquilo que Deus quer te dar, os olhos não viram e os ouvidos ainda não ouviram. Aquilo que Deus quer te dar é coisa grande, é coisa poderosa. E o que Jesus queria fazer era ressuscitar a Lázaro. E Lázaro estava doente, estava enfermo, muito enfermo. A enfermidade era tão terrível que 2 dias depois Lázaro morre. E Lázaro não é enterrado. Lázaro é sepultado. Naquela época tinha-se um costume de sepultar as pessoas. Então colocaram Lázaro em um túmulo. E na frente desse túmulo, colocaram uma pedra muito grande. E era difícil de remover, porque para remover aquela pedra, precisava de vários homens, várias pessoas para remover. Lázaro tinha 2 irmãs, Marta e... Voltando um pouco na história, Jesus estava sentado, pregando a palavra de Deus na Transjordânia, e Marta e Maria estavam ouvindo a palavra. Só que Marta estava na cozinha, Marta estava ouvindo lá de longe. Marta estava fazendo os seus serviços, estava preocupado com a sua vida, estava preocupado com as coisas, os serviços, os afazeres que tinha dentro de casa. Enquanto Maria
estava aos pés de Jesus, ouvindo a mensagem, ouvindo a pregação do Evangelho. Porque Maria sabia que mais importante do que todos os serviços que havia, existia um ali, que era o Filho de Deus. Existia um ali que curava, que libertava, que transformava. E Marta não pôde ouvir metade da mensagem de Jesus, porque Marta estava fazendo os seus afazeres. Quando Jesus recebe a notícia que Lázaro tinha morrido, Jesus se demora 2 dias e de repente Jesus fala assim: olha, eu vou ter que ir lá, e eu vou orar por Lázaro, porque Lázaro está dormindo. Jesus não considerava como morte, mas ele considerava como sono, porque ele sabia que ele tinha autoridade no inferno, ele tinha autoridade no céu, ele tinha autoridade no seio de Abraão. Então só era ele chamar que a pessoa viria. Então para ele não era morte, para ele era sono, porque Jesus tem todo o poder, toda a autoridade. Na mão de Jesus está o poder de mudar a tua história, mudar a tua vida, ressuscitar os teus sonhos. Na mão de Jesus existe todo o poder. Então Jesus não considerava como morte, mas como sono. E quando Jesus falou assim: olha, eu vou ter que ir lá na aldeia de Betânia e eu vou orar por Lázaro, aí se levantou um que estava do lado de Jesus, que comia com Jesus, andava com Jesus, ouvia a palavra de Jesus, e deu descrédito ao que Jesus estava falando. Sabe quem foi esse? Didimo, conhecido como Tomé. Tem gente que está do seu lado, mas é Tomé no seu ministério. Tem gente que está do seu lado, mas é Tomé na sua vida. Quando você diz assim: ó, eu vou lá, eu vou fazer um negócio, eu vou orar, Deus vai me levantar para pregar, Deus vai me levar para o mundo todo. Aí a pessoa fala assim: que nada, rapaz, tu não vai para lugar nenhum, fica quieto aí. Essa pessoa é Tomé na sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa: nenhum Tomé vai atrapalhar os planos de Deus na tua história. Nenhum Tomé vai atrapalhar o propósito de Deus na tua vida. Aí Tomé disse assim: ó, ele vai levar a gente para morrer lá. Ele não teve coragem de falar na cara de Jesus. Ele falou para os outros discípulos. Ele falou para as outras pessoas. E isso chegou no ouvido de Jesus. Só que como Jesus estava focado na missão, Jesus não deu ouvido a Tomé. Jesus, irmão, tinha uma missão. Jesus tinha um propósito. Qual que era o propósito no momento? Ir ressuscitar Lázaro. Não saia do propósito que Deus te deu por causa de Tomé. Não saia da vontade de Deus por causa de Tomé. Tomé vai se levantar contra você, Tomé vai falar mal de você, Tomé vai dizer que nada, isso é besteira tua. Não saia do propósito pelo que Tomé vai falar. Siga o que Deus tem para a tua vida. Sabe por quê? Só quem pode entender o desejo do teu coração, só quem pode entender o que arde no teu coração, só quem pode entender o propósito que você tem, é você e Deus. Tem gente que não vai entender o teu propósito, não vai entender o teu chamado, mas é Deus que tem que entender o chamado que você tem. Sabe por quê? Porque foi Deus que te escolheu, Deus te chamou, Deus te deu o chamado. E se Ele te chamou, Ele vai te levantar, vai te usar, vai te levar, vai te dar unção, poder e autoridade. Quem crê nisso, diga amém. O homem carnal não entende os propósitos espirituais. O homem que não está na visão de Deus não consegue entender aquilo que Deus revelou para você. Porque o que Deus revelou para você foi para você, não foi para a pessoa que está do seu lado. O que Deus falou para você foi para você, não foi para seu pai, não foi para sua mãe, não foi para seus irmãos. O que Deus tem para você é para você, rapaz. O que Deus tem na tua vida é para você. E Ele vai te levar lá e vai te honrar. Então, quem está do seu lado muitas vezes não vai entender. E aí Deus vai começar a levantar você, e aí as pessoas vão dizer assim: que nada, isso aí é só fogo de palha. Porque ninguém entende o projeto que Deus tem com você. Deus tem mistério com você assim, ó. Deus anda colado com você. É Ele que fala com você na madrugada, é ou não é? Ninguém vê o que é que você conversa com Deus e o que você fala com Deus, e é Deus que vê. Aí Jesus pegou os discípulos, vamos lá para Betânia.
Quando Jesus chega em Betânia, quem é que vem encontrar Jesus? Marta. Aí Marta vem encontrar Jesus e Marta diz assim, ó: mestre, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Essa coisa que Marta falou tem um viés de dois sentidos. Primeiro, ela reconheceu que realmente Jesus tinha o poder de ressuscitar Lázaro. Ou seja, ela reconheceu que se Jesus estivesse ali, um milagre tinha acontecido. Reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Mas segundo, ela fez uma crítica. Ela disse: espera aí, o Senhor disse que é amigo da gente, o Senhor disse que ama a gente, o Senhor disse que está com a gente, e na hora o Senhor não veio. Irmãos, os amigos de Jesus, aqueles que Jesus ama, eles também passam por provas, eles também passam por lutas, eles também enfrentam o momento do luto, eles também sofrem, porque aquele que serve a Deus não é Batman, não é super-homem, não é Mulher Maravilha, você é um ser humano normal. E aqueles que são amados por Jesus e aqueles que amam Jesus, eles também passam por provações. Mas as provações que aquele que ama Jesus passa, é para a glória do nome de Deus. É para que o nome de Deus seja honrado na sua vida. Essa prova que você está passando é para a glória de Deus. A luta que tu está passando é para que o nome de Jesus seja glorificado. Deus está criando uma história para você. Lá depois, quando você chegar no topo, você vai ter o que contar. Sabe por quê? Os momentos de prova nos ensinam coisas que o topo nunca nos ensinaria. Os momentos de luta nos ensinam coisas que o momento de sucesso nunca nos ensinaria. E você precisa passar pelo processo, pela luta, para que o nome de Deus seja glorificado. Só que quando Marta, ela vai falar com Jesus, aí depois ela volta para dentro de casa e ela fala: Maria, Jesus está aí, Jesus chegou, vai lá ver ele. E Maria vai dizer assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Ela vai falar a mesma coisa que a irmã, porque provavelmente aquilo ali estava sendo um comentário constante. As pessoas estavam falando assim: ó, tu não disse que é amigo de Jesus? E onde é que está Jesus agora? Onde é que está Jesus na sua vida agora? Irmãos, eu me lembro de uma vez que o bispo, ele estava contando aqui, que no início do ministério, ele não tinha nada, e um pastor chegou para ele e falou assim: tu não disse que Deus é contigo? E por que tu não tem um carro para andar? Por que tu não tem uma vida boa? O bispo contou esse testemunho aqui. E as pessoas, elas não entendem o processo de Deus na minha e na tua vida. O incrédulo nunca vai entender o propósito de Deus na tua vida, meu irmão. Porque muitas vezes Deus vai te levar para um processo. Existem coisas dentro do processo que Deus precisa te ensinar. Muitas vezes Deus precisa quebrar a tua arrogância. Deus precisa te tornar mais humilde. Deus precisa te tornar mais dependente dele. Tem gente que diz assim: ó, eu tenho um carro, eu tenho moto, eu tenho casa própria, eu não preciso de ninguém. Você precisa de Deus. Você precisa de Deus. Olha, para Deus não importa o carro que tu tem, a casa que tu tem, o dinheiro que tu tem. Para Deus não importa nada disso. Deus vê você assim como Ele vê a pessoa que também não tem nada. Deus vê o rico da mesma maneira que Ele vê o pobre. Deus não faz acepção de pessoas. Deus olha para o coração dos seres humanos. É no coração que está o teu respeito a Deus. É no coração que está o teu amor a Deus. E Deus, Ele não está preocupado com o que você tem. E é por isso que Jesus, Ele pregava, a maior parte do seu ministério eram para as pessoas desfavorecidas. Naquela época o conhecimento, ele era retido na mão de uma nata de pessoas, né? Os fariseus, os escribas. E também do lado da Grécia, o conhecimento era retido na mão dos filósofos, dos gregos. É tanto que quando Paulo foi pregar lá, eles não receberam a mensagem de Paulo, porque eles tinham muito conhecimento. E Jesus pregava para as pessoas desfavorecidas. Só que quando Maria, ela vai até Jesus, que ela fala isso, Jesus falou assim: ó, se você crer
eu vou ressuscitar Lázaro. Se você crê, eu vou ressuscitar Lázaro. Olhe para mim, um pensador da nossa história, chamado Confúcio. Confúcio disse assim, ó: eu não sou o caminho. Buda disse: procure a verdade. Maomé disse: eu não sei o propósito da vida. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição, eu sou a verdade e eu sou a vida. Dentro de Jesus e em Jesus existe verdade para você, existe ressurreição e existe vida. Eu não sei como você chegou aqui, talvez você chegou aqui derrotado, fracassado, você chegou aqui desistindo dos seus sonhos, mas Deus manda dizer para você: Ele é a ressurreição e a vida para você. E quando Jesus chega naquela aldeia, aquele alvoroço acontece. E Jesus fala assim: eu quero que você me leve no lugar onde está a pedra. Aí Aline Barros canta assim, né? Remove a minha pedra. Jesus não removeu pedra nenhuma. Tem pedra que é você que vai ter que remover. Tem pedra que é você que vai ter que remover. Tem altar que é você que vai ter que reparar. Tem coisa na sua vida que é você que vai ter que mexer. Aí você fala: não, eu vou esperar, missionário, Deus mudar minha vida, eu vou esperar Deus reparar meu altar. E Deus está falando para você assim: tem coisas que eu quero fazer na sua vida que está travado, porque você não está tomando a atitude certa. Você está esperando Deus fazer aquilo que é para você fazer. E rapidamente, em poucas palavras, existia uma pedra ali que estava atrapalhando o milagre de acontecer. A pedra da incredulidade. A pedra da incredulidade. E é uma das pedras que mais tem atrapalhado os filhos de Deus de vencer na vida. Mais tem atrapalhado os filhos de Deus de crescer nos seus negócios, nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal. A pessoa, ela até tem vontade de trabalhar, ela tem vontade de fazer, é uma pessoa guerreira, mas não tem fé, ela é incrédula. Quando o pastor lança um voto, quando o pastor lança um propósito, aí a pessoa fala assim: que nada, isso é besteira, isso não vai acontecer na minha vida não. A base de tudo, meu irmão, é a fé. E a incredulidade é uma pedra gigantesca que tem se colocado na vida dos servos de Deus. A incredulidade ao chamado, a incredulidade ao propósito que Deus tem para você, a incredulidade ao que Deus falou que vai fazer na tua vida. E você olha para a tua situação atual, aquilo que você está passando, e você só olha para isso, e você fala assim: como é que Deus vai me levar para pregar nas nações? Se eu moro ali na Conceição 2, ninguém me conhece, ninguém nem sabe quem eu sou. É ou não é? Eu já falei isso para Deus. Eu já falei: Senhor, como é que o Senhor vai me levar para pregar para as multidão, se eu moro aqui na Conceição 2? Eu sou pequeno. Aí Deus usou um profeta e falou assim para mim: quem vai levar você sou eu. Quem vai honrar você sou eu. Não importa o que você acha, não importa o que você diz, apenas creia em mim. Quando Deus chamou Abraão, Deus não falou para onde ele ia. Deus falou: pode sair da tenda, pode sair da casa, pode sair de tudo. Agora, quando Deus chama, Deus garante. Se não foi Deus que te chamou, não vá. Quando Deus chama, Deus garante. Não deixe a pedra da incredulidade destruir a sua vida. Não deixe a pedra da incredulidade destruir os seus sonhos. Missionário, eu tenho um sonho de fazer uma faculdade, eu tenho um sonho de ser alguém na vida. Não deixe que a pedra da incredulidade atrapalhe você. Mesmo que você não tenha dinheiro, você vai chegar lá, você vai fazer o Enem, você vai fazer uma prova, você vai fazer uma bolsa, eu não sei o que vai acontecer, Deus vai abrir a porta para você. Amém? Aí Deus falou para você: tu vai ser empresária, eu vou te levantar como a pessoa mais rica da tua família. Aí você falou para Deus assim: como é que vai acontecer? Deus está falando para você: para de perguntar o como e creia no que eu vou fazer na tua vida.
Você sabe qual foi a parte da mensagem que Marta não ouviu de Jesus? A parte que Jesus podia ressuscitar qualquer coisa e podia dar vida. Quando Jesus falou para Maria, eu vou ressuscitar, Maria, tá bom, Senhor, eu acredito. Quando Jesus falou, tire a pedra, e Marta falou assim, já está fedendo, não tem como ressuscitar. Aí Jesus falou para ela assim, ó, eu já disse para você que se você crer, eu vou ressuscitar ele. Não importa as circunstâncias, não importa onde tu tá, o que importa é que você creia na palavra de Jesus. Primeira pedra é a incredulidade. Segunda pedra é a pedra dos achismos. O que você acha, meu irmão, me desculpe te falar, mas o que você acha não importa. O que importa é o que a palavra de Deus diz. Não importa o que acham sobre você, o que importa é o que a palavra de Deus diz. Não importa se te desaprovam, o que importa é Deus aprovar você. Tem gente que é aprovado pelo mundo, mas Deus nem conhece quem é a pessoa. Mas tem gente que é desaprovado pelo mundo, mas Deus conhece o servo dele. Então eu quero te falar uma coisa, não importa o achismo do mundo. Existiam muitas pessoas ali em Betânia que estavam achando isso, estavam achando aquilo, estavam achando que Jesus não amava Lázaro, estavam achando que o milagre não ia acontecer, e Jesus quis dizer assim, não importa os achismos, o que importa é que eu cheguei aqui, e aonde eu chego o milagre acontece, resposta acontece, solução acontece. Aonde Jesus chega acontece vitória. Irmão, aonde Jesus chega o cenário muda, as coisas mudam de figura, meu irmão. O cenário é transformado. Olhe para mim que eu vou falar um negócio para você. Jesus pode fazer absolutamente tudo. O seu Deus não é, nunca foi e nunca será um Deus fraco. O seu Deus é o Deus dos deuses. Quando os inimigos, e lá em Deuteronômio capítulo 7, que o bispo está pregando aqui na sexta-feira, quando os inimigos, eles iam afrontar o povo de Israel, eles iam contra o povo de Israel, aí o Deus de Israel se levantava, e quando o Deus de Israel se levantava, meu irmão, aí os inimigos que vinham sobre os montes, eles falavam assim, ó, esse Deus de Israel é Deus dos montes. Os inimigos que vinham sobre a planície, eles falavam, esse Deus é o Deus da planície. Aonde os inimigos estavam, o Deus forte estava lá para combatê-los. Não importa os teus inimigos, Deus é Deus de monte, é Deus de planície, é Deus na tua casa, é Deus na tua família. Deus é Deus em qualquer lugar. Ó, Deus é Deus no terreiro de macumba também. Se Deus quiser enviar um servo lá, Deus envia. Você sabia disso? Se Deus quiser falar para um servo dele, vai lá, fala da minha palavra para alguém lá, que eu quero tirar essa pessoa de lá de dentro. Deus faz isso, faz ou não faz? Porque eu já ouvi muito testemunho assim, irmão. Quem já ouviu um testemunho assim? Pois é. Deus é Deus em todo lugar. Deus é forte no seu trabalho. Deus é forte na sua família. Deus é forte na sua saúde. Deus tem um dicionário assim com muitas palavras. E no dicionário de Deus não tem a palavra perdedor. No dicionário de Deus não tem a palavra fracasso. No dicionário de Deus não tem a palavra derrota. Você sabe qual é o único Deus na história que nunca perdeu uma batalha? Jeová Jireh, Jeová Rafa, o Todo-Poderoso. Ele nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha, nunca foi envergonhado. E você que serve a Ele não será envergonhado. Então, irmão, chega de achismos, chega de achar alguma coisa. Tu não tem que achar nada, crente. O que importa é o que Deus vai fazer na tua vida. Mas não tem como eu não falar isso aqui, não tem como. Às vezes você fala assim porque tal pessoa acha isso de mim. Irmão, não importa o que as pessoas acham de você, você tem que botar isso na sua cabeça. Não interessa, meu irmão. O que interessa é o que Deus pensa sobre você. Imagina quantas pessoas estavam na aldeia ali falando diversas coisas.
Todo mundo que não conhece você vai ter uma versão sobre você, é ou não é? E geralmente é uma versão ruim, é uma versão triste. E as pessoas às vezes não conhecem você, né? Quando alguém chegar e falar assim, ó, tal pessoa falou que tu é isso, isso e isso. Aí diga assim, ó, diga para ela que eu estou orando por ela, mas diga para ela que eu sou muito pior do que isso aí que ela falou. Porque eu sou mau e só tem um que é bom, que é Deus. E Deus é especialista em pegar os homens maus, os homens ruins e transformar, é ou não é? Transformar em grandes homens de Deus, em grandes mulheres de Deus. Os maiores homens de Deus da história não eram os santarrões, não eram os perfeitos, eram homens pecadores iguais a mim e a você, mas confiavam num Deus forte, num Deus todo-poderoso, e não se preocupavam com o que os outros achavam deles. A partir do momento que você se preocupa com o que as pessoas acham de você, você está fadado ao fracasso. No momento que você está numa empresa e tem 30 pessoas que produzem 20 e tu começa a produzir 100 e para de produzir 100 porque estão falando mal de ti, você está olhando para o que as pessoas falam ao teu respeito e você está fadado ao fracasso dentro da tua empresa. No momento que você está na igreja e você está pregando, está cantando, está arrebentando, está crescendo, aí começa um se levanta, outro fala mal, outro diz que é amostrada, aí você começa, ah não, eu não vou pregar mais não, ih meu Deus, oh meu Deus, por que isso? Deus manda dizer para você, rapaz, engole o choro, continua pregando, quem te chamou foi eu, quem te escolheu foi eu, quem vai te levantar sou eu, quem vai abater teus inimigos sou eu, o mesmo Deus que cura, é o mesmo Deus também que pode ferir, o mesmo Deus que pode dar a vida, também pode tirar a vida, é Deus que faz. Então não importa o que estão falando sobre você. Quando Jesus chegou na aldeia, ele não perguntou assim, ó, vai lá fazer uma entrevista e perguntar o que estão falando de mim. Mas quando estava com os íntimos, ele disse assim, o que vocês pensam de mim? O que vocês pensam de mim? Porque a multidão vai ter várias opiniões de você, mas só quem é íntimo seu pode te dar uma opinião correta. É teu pai, é tua mãe, é quem te conhece de verdade, é quem está do teu lado, é um amigo fiel. Não escute crítica de quem nunca construiu nada na vida. Separa para escutar crítica construtiva de quem nunca construiu nada, de quem nunca fez nada. Crítica de quem vem com crítica construtiva, na verdade quer te abater, quer te tirar do propósito, quer te tirar do chamado. Jesus não parou para perguntar o que estavam falando dele em Betânia, ele não queria nem saber. Ele falou, tira a pedra. Tira a pedra. Quando tiraram a pedra, aí Jesus nem falou assim, ó, ressuscita. Jesus falou, vem para fora. Isso aqui é forte demais. Isso aqui é forte demais. Quando Jesus chega numa terra, ele não precisa nem dar a direção. O milagre já acontece só dele pisar na terra. Aí Jesus falou assim, Lázaro, vem para... Se Jesus fala, ressuscita, a cidade inteira de morto ia ressuscitar. Todos os mortos, a pessoa de Jesus fala assim, ressuscite agora, ia ser morto levantando de caixão, ia ser gente vendo familiar de novo. Aí Jesus falou assim, ó, Lázaro, venha para fora. No momento que Jesus pisa em Betânia, o milagre começou a ser gerado. Jesus está pisando hoje aí. Jesus está pisando lá na tua família, na tua casa. Deus me mostra que Jesus está enviando um anjo dentro de um presídio. Está dizendo para ti, fica tranquilo que eu vou tirar essa pessoa de lá. Quando Jesus pisa no ambiente, meu irmão, tem milagre, tem resposta, tem providência. Quando Jesus pisa no ambiente, não tem demônio que fique de pé, não tem Satanás que resista. Aí Lázaro estava só esperando o momento do Espírito entrar no corpo de novo e ele voltar. Aí Jesus fala, Lázaro, venha
para fora. Na hora que Jesus falou isso aí, meu irmão, a cidade toda se espantou. A cidade toda ficou de olho aberto. Aí vem Lázaro saindo, todo atado, todo enrolado, né, Dani? Cheio de atadura no corpo. Aí Jesus falou: pode tirar a atadura, pode desenrolar, pode tirar a atadura, pode tirar tudo, porque o milagre já aconteceu. Aí imagina só, Marta e Maria naquele desespero, não sabia se abraçava Lázaro, se tirava a atadura, se desenrolava o homem, não sabia o que era que fazia. E o povo tudo de olho aberto, dizendo assim: quem é esse? Que até os mortos têm que obedecer esse homem. Até os mortos têm que ressuscitar quando esse homem dá autoridade. Irmão, quando Jesus dá uma autoridade na tua vida, quando Jesus dá uma resposta para você, tudo na sua vida vai ressuscitar, não importa o que você está passando. Quando Jesus dá a ordem, vai ressuscitar tudo. Você crê nisso? Imagina a cara das pessoas que estavam torcendo contra o povo que odiava Jesus. Tinha gente ali que odiava Jesus. Só que às vezes Deus vai te levar para um meio de pessoas que não gostam de você, para Ele poder te honrar lá dentro. Olha, Deus está me falando um negócio aqui forte, viu? Tem gente que falou assim: Senhor, eu vou para São Paulo, porque lá em São Paulo vai ter oportunidade para mim. Deus manda dizer para você: não vai ter não, você vai ficar aqui, eu vou te honrar aqui. É nessa terra que eu vou glorificar o meu nome na tua vida. Não adianta, não é o lugar. A bênção está em você, não no lugar onde você está. A bênção está nas tuas mãos. Se tu for para Salvador, Deus vai te honrar. Se tu for para Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, não importa. Se Deus estiver com você, a bênção está sobre você e você vai ser honrado aonde você estiver. E Deus usou Jesus naquele momento para ressuscitar Lázaro, onde estava aparentemente tudo perdido, um cenário de morte, um cenário de fracasso, no lugar onde as pessoas odiavam Jesus. Irmão, Deus é pelos inocentes. Olha, Deus não é pela pessoa que se acha injustiçada, Deus é pelos injustiçados. Você pegou isso aqui que eu falei para você? Deus não é pelos que se acham inocentes, Deus é pelo inocente. Tem gente que se acha inocente, mas não é. Mas Deus é pelo inocente. Então, se você é inocente e estão falando mal de você, não se preocupe, Deus vai agir ao teu respeito. Deus vai agir por você. Diga amém. Então, no lugar onde as pessoas odiavam Jesus, foi lá que Jesus foi levado para manifestar a glória de Deus. É num lugar que não gostam de você que vão ter que pedir tua ajuda. Porque quando Jefté saiu da cidade, foi expulso e foi para Tobi, os irmãos de Jefté voltaram lá e falaram assim: a gente precisa da tua ajuda. Aí ele disse assim: eu só volto se for para liderar vocês. Você vai voltar para o lugar que te humilharam, mas você vai voltar com posição de honra. Você vai voltar com posição de vitória, porque quem vai te dar essa honra é Deus. Quando o homem te dá uma honra, esse mesmo homem tira a honra de você. Mas a cadeira que Deus te dá, ninguém pode sentar, ninguém pode tomar a honra de Deus para a tua vida. A cadeira que Deus te dá é tua, meu irmão. E acabou a conversa. Amém? Diga a glória a Deus. Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus. Denner, vai louvar? Vamos louvar, Denner? Levante as suas mãos aos céus, feche os seus olhos. Deus, assim como Jesus entrou em Betânia, e Ele ressuscitou Lázaro, o cenário estava perdido, meu Pai. O cenário demonstrava a derrota, o cenário demonstrava fracasso. Mas o Senhor entrou em Betânia e o Senhor mudou aquele cenário de morte para um cenário de vida. Então eu peço que nessa noite o Senhor mude esse cenário. O cenário de morte, meu Pai, que está na vida dos teus filhos. O cenário de fracasso, o cenário de derrota,
que venha a ser modificado por um cenário de vitória. Deus manda te dizer, meu irmão, que Ele está entrando na tua casa hoje, está entrando na tua família, está entrando na tua vida, e aonde Jesus chega, há cenário de vitória, aonde Jesus chega, há milagre. Jesus está entrando na tua causa hoje. Não se preocupe como Deus vai fazer, Ele vai agir, é Ele que vai fazer, é Ele que vai te levantar. Deus está entrando na tua vida hoje, e está ressuscitando para a glória de Deus. E você que crê nisso, diga glória a Deus. Vamos adorar.